Bom, pessoal, olha, durante todo esse tempo aí que começaram os ataques, enfim, em cima do próprio Cauã Raymond, através da própria Bela Campos, tá? Uma coisa eu quero deixar muito clara pra vocês, mas muito clara. Isso nada mais é do que uma manobra muito mal feita, inclusive através da própria atriz, pra desconfigurar a má atuação dela. Então, ou seja, o que ela faz? Ela joga toda a história em cima, inclusive do próprio Cauã Raymond, para que ela passe batido, para que ele vire o alvo da história. Vocês entenderam qual que está sendo realmente a jogada? A jogada não está sendo o Cauã Raymond, e a jogada está sendo a má atuação da própria Bela Campos. Bela, nada contra você, nada, absolutamente nada, mas eu vou te dizer, o teu papel como Maria de Fátima está patético. A Globo não sabe mais o que fazer, inclusive, para te colocar no ar, tenta fazer fantástico, te coloca, vai lá e fica nessa puxação de saco, inclusive com a própria Bela Campos, e ela navegando de braçada, achando que ela está abafando. E tem mais, hein? Passando um pouquinho da questão da humildade, fez um vídeo agora, mandando ele não sei pra onde, cantando, debochando, enfim. Primeiro, isso não é um papel de uma atriz que se consagre e que se coloque num horário nobre, sendo uma das grandes protagonistas de uma novela que foi épica na década de 80 e que se tornou um grande rebuliço nacional e que no final todo mundo queria saber quem era Odete Roitman, tá certo? Então, ou seja, aí ela vem, ela xinga, macho tóxico, boy lixo, não sei o que, começa aquele complô, ele ameaça sair da novela, dizendo que ele não quer mais participar com ela, que ele vai deixar as gravações. Aí o Soares chama todo mundo pra conversar, olha só, gente, vocês têm noção o quanto vale parar a estadia de uma gravação? Vocês sabiam que tem novela que chega a 1 milhão por capítulo? Vocês sabiam disso? É o custo, inclusive, principalmente da Rede Globo. Por quê? Porque você tem que colocar cinegrafista, estúdio, o salário dos atores, tudo aquilo que eles já estão destinados a fazer, inclusive na própria novela. E aí o que acontece? O Amaury Soares, que é o todo-poderoso, paralisou tudo, falou: opa, vamos parar aqui, vamos conversar, ajeitou tudo, colocou tudo nos seus devidos lugares, e aí volta a gravar, inclusive, né? Mas daí ontem a Bela Campos saiu com que o Cauã Raymond, inclusive, ela não gosta de contracenar com ele porque ele tem mau cheiro. Olha, eu vou te dizer um negócio, Bela, é muito feio. Sabe que isso beira o esgoto, sabe, intelectual. Isso beira uma falta de noção. Pouco me importa da sua criação, da onde você veio, quem você é, o quem você seja, para mim pouco importa. Eu estou avaliando aqui, inclusive, a sua atuação, que está péssima como Maria de Fátima, péssima, ruim, péssimo, desastrosa está a sua atuação, tá? E aí, o que você faz? Você vem com uma dessa. Então, o que acontece? A partir daí, a gente começa a entender o que? Tudo isso que você tá fazendo é para sair fora, para que não comentem de você, para que você realmente não fique no alvo das críticas, que você não fique, porque o teu papel está patético, o seu papel está um nojo. Eu vou dizer uma coisa, eu vou confidenciar com vocês uma história. Todas as vezes que eu fui entrevistar o Cauã Raymond, ele foi de uma gentileza, ele foi um gentleman comigo, sabe? Ou fosse pelo TV Fama, pelo Bom Dia Mulher, seja por onde eu passei, que eu tive que entrevistar o Cauã. Ele sempre foi um gentleman, nunca atrasou a entrevista, chegou, foi pontual, enfim. E fora, sem dizer também que pra mim pouco importa o que ele faz, inclusive, se ele fez com a namorada, se ele fez ou não fez, que pediu para que a Grazi Massafera emagrecesse.
pouco importa isso. Eu tô falando do ator, eu tô falando do cara, eu tô falando dele. E não simplesmente ficar fazendo esse tipo de tubo de ensaio para tentar prejudicá-lo, inclusive, e tentar colocá-lo como um macho lixo, boy escroto. Ou vocês esqueceram o que aconteceu, inclusive, com o José Maier? Vocês esqueceram o que aconteceu com o José Maier? Por causa desse, obviamente, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas principalmente os fatos, né? Mas olha só o que fizeram. E depois nada ficou provado. Estraçalharam a carreira do cara. Estraçalharam. Eu, na época, eu fui contra, porque não tinha absolutamente nada provado. A única coisa que tinha era um BO, onde talvez a figurinista tenha feito por ela mesma, mas vê se ela levou o processo adiante. Não levou o processo adiante. Sabe por quê? Porque talvez tudo aquilo não fosse verdade. Então, ou seja, ela saberia que lá na frente, talvez, ela pudesse arcar, inclusive, com as próprias despesas processuais. Então, por que agir dessa forma com as pessoas? Por que você, dona Bela Campos, chega simplesmente, pega e fala assim: porque eu não gosto de contracenar com ele porque ele tem mau cheiro? Entendeu? Como se isso fosse realmente, nossa, até parece que quem chega do lado do Cauã Raymond vai ficar preocupado se ele tem ou não cheiro de CC embaixo da axila. Primeiro lugar que eu já meteria um nariz ali, entendeu? Já começa... Já porque realmente aquele homem transpira sensualidade. Ponto final, já começa por aí. Aí você simplesmente, nessa manobra muito mal feita de tentar descaracterizá-lo para colocar ele nesse papelzinho horroroso, o que acontece? Ele vai lá e dá a declaração. O que era isso que ela queria? Que ele pegou e falou assim: isso é uma questão de masculinidade. Aí pronto, boy lixo, boy escroto, começou a turma da lacração toda a vir em cima. E aí ele falou: é um hábito de família, eu não uso desodorante, eu só passo talco embaixo do braço, eu não uso desodorante. E seja lá o que for, seja lá talco, desodorante, seja lá o que for, você não faz isso com nenhum colega de trabalho. Já pensou você contracenando com um colega de trabalho e de repente o cara tem mau hálito, mas põe uma gintã, põe uma pílula, uma gintã na boca, põe uma balinha e vai contracenar, sabe? Tem mau hálito e você vira e sai espalhando pra todo mundo que a pessoa tem mau hálito? Olha que falta de profissionalismo. Porque é a mesma coisa que você ir trabalhar com um médico ou com uma enfermeira e simplesmente chegar e falar assim: ela fede, entendeu? Que é isso, gente? Que é isso? Pra onde nós vamos parar? E, cabendo também aqui, deixar muito claro que a novela O Sétimo Guardião quase acabou por causa dessa onda entre os atores. Né? De os atores começarem um brigar com o outro, surubão de Noronha, que chegou para tudo que era lugar e todo mundo aplaudindo, o povo queria realmente fazer tudo acontecer, e realmente é que tá chegando informações aqui para mim, e enquanto isso eu tô lendo e falando com vocês. Aí o que acontece? A partir daí, tudo começou a acontecer de verdade, né? Então, quando a gente não tem talento, ou quando a gente está muito raso, inclusive, ou a gente não está preparado para aquilo que nos entrega, a gente fica tentando achar culpado por uma situação. E infelizmente, para Bela Campos, quem foi o culpado foi o próprio Cauã Raymond. E isso eu posso falar para vocês com categoria. Isso eu posso falar para vocês de fontes que me ligaram, de pessoas próximas aos dois, que simplesmente me ligou e contou toda a história. E o Cauã, ele reclamou sim da atuação da própria Bela Campos. Por quê? Porque ele falou, porque segundo essa fonte, disse o seguinte: que ele talvez não estava à vontade nela entregando aquilo que ele esperava, inclusive da própria personagem. Ele tá ali como um ator, como um cara brilhante que tentando fazer as coisas acontecerem. Titi. Olha, se toda a história realmente envolve essa parte toda que você comentou,
aí a história muda de figura, né, Má? Mas, como eu disse no começo aqui, eu não contracenaria com alguém fedido. Mas eu também não ia expor a pessoa a ponto de levar os diretores da Globo e fazer isso que ela tá fazendo. Até porque a gente nunca ouviu falar coisas a respeito do Cauã, a não ser daquela entrevista que realmente ele diz que não usa desodorante, usa talco, mas pelo menos usa alguma coisa. Sim, né? E se ele não usa desodorante, agora, se não ele usa... não gosta, é uma questão de família, eu não uso desodorante, eu tenho alergia, enfim, eu vou dizer uma coisa, eu vou comentar com vocês, eu uso desodorante, mas tem alguns, teve uma vez que eu usei, que me deixou meu braço aqui, minha axila quase em carne viva, me dá alergia, eu só posso usar uma marca que eu não vou falar, obviamente, porque também não me patrocina. Rolon, né? ou spray? É Rolon. Você gosta de Rolon? Mas é que spray, eu gosto de Rolon. Então, ou seja, spray, ele me dá alergia. O meu também. Então, ou seja, o que eu posso fazer? Eu uso aquele ban, sabe aquele ban? B-A-N, ban. É esse que eu uso. Porque o restante me dá alergia. O que eu posso fazer? Entendeu? Então, às vezes, nem é em todo lugar que você acha. Às vezes, e quando eu não acho, o que eu passo? Eu passo alguma coisa. Eu passo, não é talco, porque eu também não tenho talco em casa. Mas eu passo um perfume, passo alguma coisa e saio, entendeu? Fala, Madi. Não, e tem outras opções também. Tem até minâncora. Eu tenho uma pessoa na família que passa minâncora, porque fala que tira ali também o odor. Eu acho que, de fato, sim. É uma coisa que eu acho que ela trouxe ali à tona, que a questão do fedor, do Cauã, mas eu que pra mascarar a questão da atuação dela. Eu acho que é uma manobra ali pra tirar o foco, porque de fato, assim, eu tô acompanhando a novela todos os dias, tô acompanhando pra ali, de fato, meio que comparar com a versão antiga, e eu acho que a Bela tá deixando muito a desejar. Eu tenho muito escutado isso também. Agora, se ela realmente tem feito isso, porque quando começou a primeira informação entre os dois, foi de uma discussão no estacionamento. A partir daí, várias coisas aconteceram, como, por exemplo, isso que a gente tá falando hoje. Mas também, se o Cauã, de fato… Sabe o que acontece? Eu vou dizer pra vocês também. Às vezes você está atuando, e aí a pessoa chega e fala assim, quer ser colega, quer ser bacana, entendeu? E diz assim, olha, talvez se você fizer desta forma, talvez vai ficar legal, entendeu? Ou se você agir desta forma com a sua personagem, isso vai ficar mais legal também. Aí o que acontece? Aí a pessoa não tem humildade o suficiente, porque já acha que tá aqui por cima da carne seca. Protagonista. Né, a protagonista que faz tudo acontecer porque eu sou a grande vilã da novela, né? E aí o que acontece? Não quer entender, não quer participar, não quer deixar claro, e aí pega e começa, aí fala uma vez, fala duas, fala três, a pessoa não muda, aí chega na direção da novela e fala, não quero mais contracenar com ela. Entendeu? Pra mim, ela é uma má atriz, ela é uma péssima atriz. E é mesmo, é ruim, sem fazer comparação, principalmente com Glória Pires, que fez o grande papel da Maria de Fátima, também apanhando vestida de noiva. Fala, Mar. Não, e eu acho que foi um telefone sem fio. Eu acho que, de fato, o Cauã pode ter ido na direção, ter falado dela, mas eu acho que foi mais pela novela em si, pra eles entregar um bom trabalho. E aí eu acho que a Bela recebeu de uma outra maneira, ao invés de ser um toque de coleguismo, como o Fê falou, e ela levou ali reclamando, como um ar de reclamação dela. Então eu acho que ela não soube ali interpretar talvez a crítica do colega, e aí fez o barraco no estacionamento, que eu também acho muito baixo ali, um local de trabalho, você meio que armar ali uma briga pra discutir essas coisas. Vocês sabem que logo que eu comecei, eu lembro até hoje, né? A primeira matéria que eu fiz foi pra TV Gazeta. Eu fui fazer uma matéria sobre avestruzes. Foi a primeira matéria que eu fiz. E aí, o que acontece? Matéria de vídeo, né? Eu saí com a equipe. E aí, nós tínhamos um câmera. E o câmera, já muito antigo, inclusive, já saía com os outros repórteres e tal. E eu tava ali completamente de cabação, né? Se a gente pode jogar assim o termo. Ele simplesmente chegou, olha, Fê, faz assim, não volta, porque era gravado, e também como era uma matéria um pouco mais pro entretenimento, um pouco não era pro entretenimento, que no final era uma corrida de avestruz, que eu tive que montar em cima do avestruz, ele simplesmente, vamos fazer assim, você mostra, você fala onde você tá, enfim, tal, não sei o quê.
Meu ponto, sabe? Por que você não ouviu o seu colega Com de certeza. trabalho que está ali fazendo o papel dele, está querendo te ajudar? Aonde falta a humildade? E eu fiz exatamente como ele pediu e muitos outros também. Olha, eu te dou essa dica, faz assim, eu acho que assim vai ficar legal, tal. Isso é comum acontecer. Fala, Tia. Eu concordo e, inclusive, isso aconteceu comigo, né? Aqui, né, Fê? Aham. Você já me deu vários toques. Faz isso, não fica sem... Lembra que você mesmo e eu ouvi. E eu levo isso pra sempre, porque o Felipe é uma pessoa que tem anos de experiência de televisão e que é óbvio que eu vou ter a humildade suficiente de ouvir o que uma pessoa que quer o meu crescimento tá me falando, tá me passando. Então, realmente, talvez tenha sido isso. Eu acho o seguinte, você fala uma vez, a pessoa não muda. Eu sou assim, você falou uma vez, não mudou, é porque a pessoa se acha. Então vai continuar fazendo errado até o dia que não dá certo, entendeu? Então tudo bem, então quer fazer, continua. Agora, quando você fala, a pessoa acata, a gente vê que a pessoa quer, e sabe? Quer crescer, quer fazer. Então por que não colaborar, né? Mas eu acho o seguinte, dona Bela Campos, eu acho que você tem que melhorar muito ainda, sabe? Volta lá, né, vai tentar fazer malhação, começa de novo, rebobina a fita, tenta ir para um outro caminho, porque me desculpe, sabe? Com essa manobra muito baixa e sondando, inclusive, abaixo da crítica e rodeando o mau-caratismo, você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Ao contrário, eu acho que você só vai ser massacrada, porque isso ficou muito claro, mas e evidente também que você está fazendo tudo isso para despistar todos os holofotes negativos em cima da sua atuação, que está muito ruim, inclusive eu vou falar, sua atuação está péssima, ruim, entendeu? Ruim. Agora manda me calar, sabe? Tá ruim a tua atuação. Então, o que acontece? Nada contra você, Bela Campos, mulher, porque daqui a pouco vem machista, mexeu com uma, mexeu com todas. Pode vir, vem, tô cheio de banana, ó. Pode vir. Eu não tenho a mínima preocupação. Agora, a única coisa que eu não posso deixar acontecer é simplesmente azeitarem o próprio Cauã Raymond, querendo jogar ele, inclusive, no fogo do inferno, no caldeirão do diabo, para que ele arda, né? Isso eu não vou deixar acontecer, sabendo de tudo que tá acontecendo, inclusive nos próprios bastidores da própria novela, tá? Fala, Titi. Mais um superchat da Said, mandou 27,90. Em qualquer empresa, quando um colaborador de alta competência trabalha com um aprendiz, ou dá dicas ou reclama por comprometer o seu rendimento. A Said mandou aqui no superchat. Inclusive tinha um talco da L'Occitane que eu amava, eles pararam de fabricar, que vinha no negócio assim, vinha aquele tipo um pompom, sabe? Eu achava aquilo lá tão viado, eu pegava aquilo lá e batia no meu corpo, sabe, Mar? Eu adorava aquele fecho. Você pega, deixava na pia do meu banheiro, batia assim, me enchia de talco. Fala, Eu acho que é isso, né? Dessa história foi como a menina falou aí do superchat. Eu acho que quando você trabalha numa empresa, eu acho que nada melhor você receber dicas de quem tá mais tempo. Ainda mais o Cauã, que já tem um tempo aí de carreira. Eu acho que ele só quis ajudar a Bela. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Olha, acabou de chegar aqui, olha, antes da polêmica com Bela Campos, Cauã admitiu que não usa desodorante. A enorme torta de climão entre Cauã Raymond e Bela Campos nos bastidores de Vale Tudo rendeu um novo capítulo após a revelação de que a atriz teria reclamado, inclusive, do odor de suor do colega de elenco. Por isso, uma entrevista antiga do galã, afirmando que não usa desodorante, voltou a repercutir. Em uma participação no programa Vamos Combinar, comandado por Mariana Weikert, no GNT em 2012, o artista abriu o jogo sobre os cuidados com o corpo. Durmo umas 8 horas por dia, como bem, bebo água, tento não me estressar, o menos é que é mais difícil, né? E é uma tradição mesmo de família, transpiro diferente. Ele disse que ele usa talco nas axilas. Então pronto, respeita, sabe? Eu acho que é o mínimo que as pessoas podem fazer, é ter um pouco de compaixão, tá? Então assim, Bela, sabe, melhora bastante, porque você tá muito ruim, querida, mas muito ruim mesmo, tá? Continuando, fala, Titi. Deixa eu ler aqui os chats que tem chegado. A galera tá comentando bastante. Quer ver?
Eu vi um aqui agora. Boa tarde, Felipe. Está muito... Me diz da Bela e do Cauã, todos nós precisamos melhorar. E a Bela deveria procurar ajuda para desenvolver a personagem, pois não é vergonha a ninguém. É a Vanessa Varani que tá falando. Deixa eu ver aqui. Mônica, nunca houve nenhuma polêmica com o Cauã. É isso que ela tá dizendo, que ela é estranha, porque nunca teve, né, no histórico de notícias do Cauã, problemas desse tipo, como a Bela agora, enfim, acabou jogando aí no ventilador, né? Mona Dom, boa tarde, tá aqui. Mona, beijo pra você, melhoras, beijo tá? pra você, Beijo, Mona. Mona. Deixa eu ver aqui mais. gripadinha. A Conect ao Mundo mandou também um superchat de R$1,90. Essa Bela Campos acabou de chegar como atriz e quer dar uma de gostosa, como se fosse a rainha. O Cauã está há anos na Globo e nas novelas. Nunca teve polêmica dele. Verdade.